Você gosta mesmo de estudar a palavra de Deus? Saber como ela é? O que é que ela ensina? Eu quero te fazer um convite. Vem comigo à sala do banquete estudar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Você vai gostar. Eu acredito. Vem comigo. Começando da carta de Paulo aos Coríntios. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, ela fala sobre o primeiro texto, a mensagem do Evangelho e o seu mensageiro. Fala sobre a mensagem do Evangelho e o seu mensageiro. Encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Então, o texto primeiro, temos a introdução da primeira epístola aos Coríntios. Fala-se aqui sobre a localização e o comércio. Observamos que, além do comércio mercantil, porque Coríntios era um istmo e era uma espécie de encruzilhada do comércio terrestre, né? Então lá tinha cerâmica, tinha o bronze, tinha os viedos, tinha os trigos e era a força econômica da cidade. Então Coríntios era uma cidade, vamos dizer assim, promissora, uma cidade em desenvolvimento. Então os habitantes naquela época, visitada por Paulo, a maioria era o quê? Escravos. Aproximadamente, vamos dizer, 1/4 ou 3/4 da cidade eram escravos, 450 mil escravos. Então, observe que não era fácil você lidar espiritualmente com uma cidade que a maioria eram escravos. E com toda essa dificuldade, Paulo encontrou oportunidade para disseminar o Evangelho de Cristo. Então, como toda cidade portuária, né, havia muitas aglomerações devido ao fluxo do comércio. Então o comércio atraía muitas pessoas. Por esta razão, a moral e a religião era decadente. Devido ao grande comércio, havia um fluxo altíssimo de prostituição. E também, infelizmente, era ligado à religião. Então veja bem que não era uma cidade qualquer, não era uma cidade que podemos dizer assim, fácil de se lidar. Então, quando usava o termo corintianizar, significava levar uma vida imoral, cheia de libertinagem e sem nenhum controle. Então era um termo que se usava lá em Corinto. E Afrodite era conhecida como a deusa do amor. Ela tinha mais de 1000 prostitutas para as práticas sexuais dos visitantes do templo. Só a misericórdia de Deus. Então tinha os prostitutos e prostitutas cultuais. Então toda essa efêmera, vamos dizer assim, imoralidade fazia parte do culto, entre aspas, que não era cristão, do povo de Coríntios. Então, os propósitos da primeira epístola aos Coríntios, Paulo, quando ele chegou lá, ele tinha 2 propósitos. O primeiro era reprovar a vida, o comportamento, a postura daqueles irmãos que viviam em Coríntios, porque os pecados eram flagrantes e os pecados eram permitidos na igreja. E parece que a gente está vivendo os dias de Coríntios hoje, em muitas igrejas. Muitos pecados são permitidos, são flagrantes, não são encobertos. E o segundo propósito era responder às perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feita pelos irmãos de Coríntios. Então, esta primeira carta, ela tem um valor fora do comum. Esta carta, ela tem um valor incalculável. Ela serve para nós hoje. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, a carta de 1 aos Coríntios, ela é tão enérgica. Nenhuma outra carta escrita pelo apóstolo Paulo foi tão enérgica como a carta aos Coríntios, esta primeira carta. Ela é tão atual
a sua disseminação, a sua prática doutrinária, que parece que estamos vivendo nos dias do apóstolo Paulo, pela atualidade da palavra. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que não fique somente em uma lição estudada, em um curso teológico, mas que ela possa ficar inserida em nossas vidas, numa lição de vida em Cristo Jesus. E aí, gostou? Aprendeu alguma coisa? Então se inscreva neste canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe, que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Na sala do banquete, a sua sala, o nosso lugar preferido.